Bom estar com vocês mais este ano, um privilégio. Podem ir assentando que a gente vai falar de um assunto que vocês precisam ouvir. E confesso que faz muito tempo que eu tenho pensado sobre esse assunto, mas eu nunca tenho coragem de falá-lo da forma que eu vou falar em público. Mas como eu amo vocês, respeito e sei que vocês têm um entendimento incrível, eu escolhi essa tarde para tratarmos de um assunto muito diferente, que tem muito a ver com a gente. Preparadas? Preparadas? Já foram tão aquecidas hoje, né? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante e que você, de fato, vai precisar pensar sobre ele de uma forma talvez diferente ou começar a olhar de frente para este aspecto que talvez tenha impactado os seus relacionamentos e você não tem prestado atenção nele. Ok? Preparadas? Podemos já começar com o primeiro slide e aí, a primeira imagem, vocês já vão saber do que eu vou falar. Pode colocar já o primeiro para essas meninas verem qual é o assunto dessa tarde. Sejam todas bem-vindas. Entrem, se acomodem. Vocês estão na casa de vocês. Nós vamos falar de um assunto que eu já vi destruir muitos relacionamentos. Do que a gente vai falar? Porque com essa imagem vocês já acham que é fofoca? A gente vai falar de fofoca nessa tarde sob a luz da neurociência. Vocês acham que a gente só fica lá vendo genes, essas coisas? Não, a gente conta também sobre coisas do dia a dia. E eu quero nessa tarde que a gente converse um pouco sobre fofoca. Preparadas? Não olha para a amiga do lado e não fica lembrando um dia que ela contou alguma coisa para você, ok? Não serve para os outros, serve para você. Ok? Nós vamos falar sobre fofoca, por incrível que pareça, esse é um assunto muito discutido na neurociência. Nós temos estudado muito porque que nós... Gente, quando eu falo nós, entendam, não sou eu que faço tudo, tá? Eu falo nós neurocientistas, ok? Por que a gente tem estudado sobre fofoca? Claro que a neurociência, ela surge para que traga para a nossa existência mais significado a partir de uma visão biológica, ok? Mas nós estamos tratando das situações do dia a dia. Nós tratamos, por exemplo, por que algumas pessoas gostam mais de uma fruta do que da outra. Por que alguns comportamentos eles podem ser modificados, porque nós temos dificuldade em entender o outro. Mas nessa tarde o assunto é um assunto que tem aí permeado muitas relações, que se chama fofoca. Quem aqui já foi vítima de fofoca? Eu acho que quem não foi, né? A última sobre a minha vida, querem saber? Não foi o combinado da chave que um monte de gente recebeu, não. Uma amiga me ligou super preocupada, olha só. Uma amiga me liga super preocupada porque uma amiga dela de Boston tinha dito assim, você está sabendo da última? Você conhece a doutora Rosana? Ela falou assim, sim, a gente é amiga até. Morávamos bem próximas em Orlando. Aí ela falou assim, sim, ela é minha amiga. Você está sabendo da última dela? Aí eu fiquei curiosa, porque eu acho que eu não sabia qual era a última da minha vida, sabe? Aí ela falou assim, então, ela e o marido separaram, ela está voltando para o Brasil, já até comprou um apartamento em São Paulo. Eu falei assim, gente, essa pessoa não sabe nada da minha vida, porque se eu separo do marido, quem sai dos Estados Unidos é ele, não sou eu não. Vou voltar, porque até parece. Mas o boato é que eu tinha separado do meu marido, talvez porque a gente não tenha muitas fotos juntos nas redes sociais, não temos mesmo. Ah, deixa eu contar outro segredo que a gente tem visto nas pesquisas. A maioria das fotos de casais felizes escondem um casamento frustrado. Ciência. Gente, ai, meu amor, benzinho, nosso aniversário de casamento, quebrou o pau com o marido. Então, muita gente que está postando casamento feliz é porque quer convencer-se a si mesmo e convencer os outros de que estão bem. Ok? Não preciso colocar fotos felizes com meu marido, sempre coloco mais de eventos. Tem nossas também, sem dúvida, mas eu vou muito bem, obrigado, no meu casamento. Se alguém te contou isso, isso é mentira, tá? Estou muito bem com ele, porque o nosso casamento foi feito por Cristo, e não tem ninguém que separe isso. Não tem ninguém que acabe com isso, né? Não tenho medo nenhum do que Deus faz. Uma amiga minha, uma vizinha dela, era uma mulher com a língua muito comprida. Um dia o marido chegou em casa, e ela começou a falar mal do genro. Uma situação ali de briga da filha com o marido, todo mundo morava no mesmo bairro. Ela começou a falar tão mal desse genro, tão mal, esse homem foi ficando tão irritado com tudo que ele estava escutando, que ele simplesmente foi lá e matou o genro.
e foi preso. Isso não faz muito tempo. Então, a fofoca, só vou fazendo assim, vocês vão mudando para mim, né? O que é fofoca, gente? Só vou trazer uma definição aí que a gente sempre acha do que é fofoca. Fofoca é sempre quando você fala da vida de outra pessoa e você não recebeu autorização para falar aquilo. Ok? Você pode nem ter a intenção de falar mal do outro, mas se você não pediu autorização para o outro para falar sobre ele, você já está fofocando. Lembra que no ano passado eu falei para vocês que crente não fofoca faz pedido de oração? Né? Ai, olha, eu quero que você ore por fulana, porque o casamento dela, o marido fez isso, fez aquilo, né? Coisa feia. Isso não é de Jesus. E eu achei tão interessante que às vezes nós estamos falando das pessoas e nós não sabemos das histórias dela, né? E como a gente já escutou isso muito bem. Eu estava em um evento e uma mulher veio falar comigo. Olha, era um evento de casais, você precisa conversar com a fulaninha, porque o casamento dela, não sei como sobrevive com uma mulher tão ciumenta. Porque esse homem, se ele levanta e vai lá fora, demorou 5 minutos para voltar, ela já está ligando, perguntando onde ele está, ou ela vai atrás dele. Ela é terrível. Aí ela falou assim, olha, é daquela moça que eu estou falando, eu não podia olhar para saber quem era. Aí depois veio outro e falou assim, olha, por favor, tenta salvar aquele casamento, porque é um rapaz tão legal, tão simpático. Mas essa moça, ela é tão ciumenta, mas tão ciumenta. Esses dias ele fez o aniversário dela, de surpresa. Foi todo mundo, os amigos, tudo lá. E ele, de fato, esqueceu de comprar alguma coisa e falou que ia até a padaria buscar. Ele vai, não volta, demorou um pouquinho, que deve que não tinha encontrado o que ele foi buscar naquela padaria. Ele foi, talvez, em algum outro lugar, ela ligava, ele não atendia o telefone. E aí ela pegou, sabe o que ela fez? Para você ver o nível do ciúme dessa mulher. Acabou com o aniversário, mandou todo mundo embora, pegou o carro e foi atrás dele. Aí eu falei assim, bem, eu não vou atrás da moça para falar que as amigas estão pedindo oração por ela, né? Mas aquela moça veio conversar comigo junto com o marido e ela me disse assim, olha, doutora, eu acho que as pessoas estão falando de mim para você, não estão? Como que a gente sai de uma saia justa dessa, né? Aí eu devolvi para ela a pergunta, por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Aí ela falou assim, porque as pessoas acham que eu sou muito ciumenta. E eu falei, você é? Ela falou assim, deixa eu te contar a nossa história. Nós somos de uma cidadezinha do interior. E eu já morava lá, o meu marido mudou para aquela cidade junto com os pais, vindo de uma cidade grande. Nos apaixonamos, casamos, e depois que casamos, é que eu descobri que ele era dependente de cocaína. Então, é um casamento de mais de 20 anos. E desse tempo todo, imagina tudo que já nos aconteceu. Ele não consegue mais emprego, ninguém na cidadezinha mais confia nele. Cansei de perder botijão, torneira da casa, ele trocando tudo por droga, de ter que fugir de traficante. E então, eu fiz para ele uma proposta. Vamos sair da nossa cidade, vamos para um outro estado onde ninguém nos conheça, para tentarmos a vida de novo. E eu te faço uma promessa. Nesse lugar, eu nunca vou contar para as pessoas qual é a nossa luta. Porque o dia que as pessoas descobrirem o seu estilo de vida, né, o que você tem enfrentado, elas vão começar a não querer mais te apoiar. E eu quero que você volte a ter o prazer de ter as pessoas gostando de você. E talvez isto seja necessário nesse momento para que você, de fato, descubra que você não precisa mais da droga para viver. Era um casal com mais de 40 anos já. E ela falou assim, só que nesta cidade, ele já teve uma recaída. Eu já fui buscá-lo no tráfico, lá, comprando drogas. Agora, quando ele sai da minha presença, eu entro em desespero. Eu sei que ele estava usando o meu aniversário como desculpa para ir comprar droga. E aí, quando eu vi que ele não voltava e não atendia o telefone, me deu um desespero tão grande que eu preferi terminar com aquele aniversário, passar por louca ciumenta, mas ir atrás do meu marido, porque eu acredito que ele pode mudar. E eu prefiro que as pessoas acreditem que eu sou uma doida do que desistir dele. E as pessoas falando mal dela. Por que a gente gosta tanto de fofoca? Pode mudar para mim, por favor. Por que a gente fala tanto dos outros? Pode ir para o próximo. Pode mudar.
Mas eu vou falar disso daqui primeiro. Eu não podia vir no encontro de mulheres e falar sobre essa pesquisa da Kate Fox. Ela fez uma pesquisa em Londres e ela queria saber quem fofoca mais ao celular, homens ou mulheres. Quando eles, então, pode soltar, quando eles viram todo o resultado, olha só, meninas, ao telefone, os homens fofocam mais do que as mulheres. Levem isso para casa, esqueçam tudo que eu falei. 33% dos homens fofocam ao telefone e as mulheres perderam nessa. 26% só. Os homens fofocam mais para aquela autoengrandecimento, se é que a gente tem esse termo, né? Para contar vantagem do emprego, de mulher, tudo. E as mulheres falam mais das coisas do dia a dia. Não é bonito também, não. Mas as mulheres, lá em Londres, nessa pesquisa, fofocam menos do que os homens. Eu acho que a gente fica levando umas famas que não são nossas. Talvez. É o que a gente fala, às vezes é mais significativo, né? Talvez nós sejamos mais vingativas na forma que falamos. E os homens estão lá falando da mulher que ele acha que ele conquistou, do corpo, do emprego, e as mulheres estão falando das outras. Ok? Por que a gente gosta tanto de fofoca? Pode passar. E agora eu vou, de fato, falar de neurociência, mais propriamente dito. Quando a gente está falando de fofoca, a sensação é que nós somos superiores que os outros. Presta atenção. Quando você vai falar de alguém, você fala porque se você estivesse no lugar dela, você teria feito diferente. É ou não é? Porque eu, no lugar dela, eu não teria feito isso. Então, você é superior a ela. Além disso, a gente fala mal dos outros, e quando a gente fala mal dos outros, o que nós estamos fazendo com eles? Eu só vou fazer assim para o telão, tá? Aí vocês podem mudar. Nós estamos querendo arruinar a reputação do outro. É ou não é? No fundo é. Porque, na verdade, queridas, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não prestou atenção nisso. Quando você está falando do outro, é que você está desesperada, querendo provar que você é melhor, mais bonzinho, mais amável, mais cristão, mais santinho que o outro. Você não tem uma outra função. Não é para se defender. Porque a gente não precisa se defender, né? Eu gosto de uma frase que me acompanha. E quando eu estou num lugar, pode ser para pegar um avião, qualquer coisa, eu vou falando assim comigo. Pregue o tempo todo. Se necessário, fale. Pregue o tempo todo. Se necessário, fale. Se você de fato soubesse quem você é, você não precisava ficar usando os seus argumentos contra o outro para se justificar ou achar um lugar ao sol. Por que você tem que se defender para os outros? Alguém está falando mal de você? Não. Ela está falando sobre ela mesma. Não deixa a pessoa que está falando mal de você te confundir. Porque, na verdade, quando as pessoas estão falando de nós, parece que elas encontraram o nosso ponto frágil. E nós começamos a pensar, de fato, no valor que temos. Será que somos aquilo? Será que poderia ser diferente? Além disso, quando nós estamos falando dos outros, o que nós estamos querendo fazer, e podem mudar o slide. Vocês me ajudam a fazer assim toda vez que eu quiser mudar? Que eu acho que está escuro lá atrás para os meninos. A gente está querendo influenciar a decisão do outro. É como se nós estivéssemos num ringue e tem aqueles que vão pagar o ingresso ou pagar a aposta ao nosso favor ou do outro, né? Então nós estamos querendo influenciar a decisão do outro. E eu já vi tantas famílias divididas por conta disso. Tantas comunidades divididas por conta disso. Tantas pessoas que deveriam estar preocupadas com o bem-estar dos outros e estão virando as armas contra si mesmas. Você não precisa arruinar a reputação dos outros e nem influenciar a decisão dos outros. Eu gosto de um cantor norte-americano e ele diz que se Jesus fosse filósofo, as pessoas podiam ir contra a sua argumentação. Se Jesus fosse um político, poderiam refutar as suas decisões. Mas Jesus era o amor. E o que eles poderiam fazer contra isso? O que eles podiam fazer contra isso? Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe dizia assim, se você não pode dizer isso para a pessoa,
você não tem o direito de falar com mais ninguém. É um princípio bíblico, né? Tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá com o seu irmão, resolve com o seu irmão. Se ele não te escutar, chama mais uma testemunha. Vocês conhecem isso, não conhecem? Coloque em prática. Porque é lindo cantar Santo Espírito, vem aqui, enche esse lugar, e a gente sente ele enchendo, mas esse Santo Espírito precisa ir na sua língua. Queridas, a gente precisa pensar numa vida prática. Porque é muito lindo falar de Jesus. É muito lindo nós estarmos aqui, sentindo-nos repletas dele. Mas eu quero que meu marido veja essa mesma mulher que vocês estão vendo aqui em cima, toda bonita de saia branca. Gente, eu coloquei essa saia em amor a vocês, porque pensa uma mulher que tem uma filha de 3 anos vindo de saia branca. Mas eu queria estar tão linda aqui, que eu estou bonita? Obrigada. Eu precisava desse suporte. Eu fiz 40 anos, né? Então a gente precisa começar a ter um suporte. Eu sou uma mulher de 40 agora, feliz da vida. Privilégio ter 40, privilégio. E por que a gente fala mal dos outros também? Porque a gente quer questionar a moral do outro. E além disso, excluir o outro. Porque quando a gente não pode com o outro, nós queremos eliminá-lo. Não é. É melhor eliminar, é melhor excluir do que resolver. Mas a gente não é assim à toa. Tá? Não quero fazer vocês se sentirem tão mal assim, tá bom? Por que a gente age assim? É neurológico. O nosso cérebro ama fofoca. É sério. Tem gente que gosta mais de fofoca do que de sexo. Por isso que eu acho que eles relacionaram mulher, fofoca, sexo, né? Faz todo sentido. O nosso cérebro gosta de fofoca. Não é à toa que a gente vende tanta revista, né? De fofoca. E aí os neurocientistas foram estudar para saber o que acontece no nosso organismo quando nós escutamos uma fofoca ou quando nós contamos uma fofoca. E aí o que a gente descobre é que, quando a gente está fofocando, o nosso cérebro libera endorfina, que vocês já escutaram falar de endorfina, né? O hormônio do prazer, da alegria, da felicidade. O nosso cérebro libera muita endorfina quando estamos envolvidas numa fofoca. Além disso, ativa todo o nosso sistema de recompensa. Sistema de recompensa vocês também já ouviram, né? Dopamina, quando a pessoa usa droga, é o sistema de recompensa que é ativado. Quando você escuta uma fofoca, o seu sistema de recompensa é ativado. Além disso, libera uma quantidade absurda de serotonina no nosso organismo. Olha só, a gente não gosta à toa. E além disso, gente, diminui estresse e ansiedade. Eu vou começar a falar isso na terapia. Ô, querida, você está muito estressada, vai fofocar? Né? Você está ansiosa, para que tomar um remedinho? Não precisa de azepam, vai falar mal da sogra. Que aí diminui o estresse e a ansiedade. Então, tem um efeito benéfico para o cérebro. O que a gente faz com isso, então? Faz bem para o cérebro. A gente gosta de fofoca. Mas a gente pode fofocar? Olha, não me convenceu. A gente pode fofocar? Ah, então vocês sabem. Olha um estudo interessante de Peng e colaboradores. Pode colocar. Eu trago o artigo só para vocês acreditarem que é sério, que a gente estuda essas coisas. É tão interessante que esse grupo, eles estudam muito sobre fofoca. Eu acho tão engraçado os chineses estudando fofoca, mas isso é outra história. E aí eles foram ver qual é o efeito no cérebro quando a fofoca é sobre o outro, que pode ser o seu melhor amigo, ou uma celebridade, ou quando a fofoca é sobre você mesmo. Porque uma coisa é a gente escutar que falaram mal dos outros, outra coisa é escutar que falaram mal da gente. É ou não é? Então, como que isso acontece no nosso cérebro? É tão interessante que o que eles viram, aí eles fizeram lá um estudo, né, de imagem do cérebro para saber quais as regiões do cérebro que são ativadas durante a fofoca. Então, primeiro eles foram ver quando você fica sabendo que alguém está falando mal de você.
E quando alguém está falando de você, que pode ser uma coisa positiva, tá? Mesmo quando a gente está falando algo positivo e a gente não pediu autorização do outro para falar, pode ser caracterizado como fofoca. Sabiam disso? Claro que essa outra fofoca branca, a gente fala assim, ai, que legal, está elogiando, ok? O que acontece no cérebro quando alguém estava falando bem sobre aquela pessoa que era voluntária ali participando da entrevista? Uma pena que a gente não consegue ter a imagem com movimento, né? Porque eu não mandei para os meninos antes, pode passar o próximo slide. Quando as pessoas os comentários são sobre a própria pessoa, o que acontece, se esse comentário for positivo, é que tem uma região do nosso córtex pré-frontal chamada de região orbital pré-frontal, que é essa imagem virava para vocês verem com a região do cérebro, tá? Essa é a região do cérebro que é ativada quando alguém está falando bem sobre você. O córtex pré-frontal orbital. E essa região, ela está envolvida para aumentar a nossa sensação de prazer. Te faz bem saber que alguém falou bem de você. Essa região era superativada, faz com que você tenha evocadas as suas boas memórias sobre você mesmo. E por isso que a gente gosta, quando as pessoas nos elogiam, você fica sabendo que alguém encontrou com uma amiga sua e falou que você emagreceu, né? Eu falto morrer quando alguém fala que eu emagreci. Minha irmã falou esse dia, você emagreceu. Eu falei assim, nem vem. Não emagreci, fiz uma drenagem linfática e melhorou só um pouquinho. Aí eu perdi 2 centímetros de cintura. Saí para morrer da drenagem linfática. Perdi 2 centímetros da cintura, a cintura acho que caiu para 64 e a saia ficava caindo agora da cintura, né? Mas acho que eu estou recuperando os meus 2 centímetros de cintura. Feliz da vida. Minha filha esses dias falou assim, mãe, eu não quero ser pequenininha igual a senhora não, quero ser do tamanho do meu pai. Eu falei assim, filha, eu ainda posso te colocar de castigo, bater, morder. Ela falou que ela não quer ser pequena assim, não. E aí, mas quando as pessoas falavam mal do voluntário, é outra região do cérebro que é ativada, que é a próxima imagem, que é bem aqui na junção aqui, ó, de cima, também no córtex pré-frontal. Esta região está envolvida, sabe com o quê? Transgressão moral. Então, quando alguém fala mal da gente, ativa a região do nosso cérebro como se uma transgressão moral tivesse sido cometida. E é por isso que mexe com a gente de uma forma absurda. Porque moral tem a ver com o que é certo e errado para a gente, né? Que é diferente de ética. Ética é como você tem que se comportar para viver em sociedade. Moral tem a ver com o que eu aprendi como certo e errado. É diferente. Então, quando essa região é ativada, quando alguém fala mal de você, é como se ela estivesse cometendo uma transgressão moral. E é por isso que nós reagimos tão mal diante de uma ofensa. De uma ofensa que foi contada para nós, mas que a pessoa não falou para a gente. Agora, o interessante é que essas regiões não são igualmente ativadas quando nós temos essas informações, tanto boas quanto ruins, dos nossos melhores amigos. Olha só. Se a pessoa estiver falando bem de um amigo seu, você vai sentir prazer, vai ser bacana, mas não é igual quando alguém está falando de você, entenderam? E também quando falam mal do seu melhor amigo, porque o melhor amigo, essas pessoas escutaram coisas ruins dos seus melhores amigos, você vai se sentir mal, mas não é tão mal assim que vai ativar a região da transgressão moral. Ou seja, nós somos egoístas por natureza. O nosso cérebro é assim. E aí, quando se fala de uma celebridade, aí lá, uma notícia ruim, é que eu estou por fora das notícias. Só lembro de Brad Pitt e Angelina Jolie, é a última que eu lembro. Mas algumas pessoas eu acho que separaram, né? Depois disso, mas eu só lembro dos 2. Gente, quando você fala assim, olha, Angelina Jolie e Brad Pitt separaram, você fala assim, ai, que pena, um casal tão bacana. Ou mesmo assim, puxa vida, a fruta tal apanhou do marido, lembrei. A fruta tal apanhou do marido. Você fala assim, que coisa feia, que bruto. Não podia ter feito isso. Não gostei da notícia, que coisa chata. Mas quando a notícia ruim de uma celebridade era contada para esses voluntários, sabe qual a região do cérebro que era ativada? Gente, vai mostrar. Pena que ela não roda. Mas para mim essa imagem é tão significativa. O sistema de recompensa. E quanto mais grave fosse a notícia, mais o sistema de recompensa, que tem a ver com os nossos prazeres mais inatos, era ativado. A gente gosta de saber da vida dos outros. Principalmente se a notícia for bem ruim. Principalmente se for celebridade.
A gente gosta, o nosso cérebro tem prazer nisso, diminui até o batimento cardíaco e te dá uma relaxada. Não é incrível? Pode fazer a carinha de moral, eu fiquei super chateada, mas lá no fundo você gostou de saber da notícia. Tem um outro estudo, e eu só trago mais um. É muito interessante que o Dr. Erickson e a sua equipe fez um estudo sobre a rivalidade binocular. Esse é o nome do paradigma, né? Da rivalidade binocular, que quando você apresenta uma imagem para cada olho, para saber qual imagem você vai olhar mais e qual te atrai mais, ok? Então, o teste consistiu... Consegue passar o resto? Daqui eu não consigo ver se consegue ou não. Bem, eu vou contando para vocês. O teste consistiu em ver aonde o seu olhar parava mais, ok? Cada olho para uma imagem. E, inicialmente, se mostram imagens neutras, por exemplo, um rosto que você não conhece, mas que não está triste nem feliz, para um olho, e para o outro olho, uma árvore. Então, a visão fica alternando. Eu achei que fosse estudo, sou eu. Esse. Então, essa era a imagem de fato do experimento, tá? Então, quando apareciam duas imagens neutras para os dois olhos, o voluntário prestava atenção nas duas imagens de forma muito equivalente. Agora, quando a imagem era uma imagem neutra, pode passar o próximo. Quando era uma imagem neutra, gente, eu não estou linda? A Lina, que ela fala, eu trouxe para isso, só foi para isso essa foto. Tirada pelo Mateus com a saia da Jússia, que é do Meninas Santas. Quando você olha para aquela imagem, uma pessoa neutra que você não conhece, nem sabe de onde veio, para onde vai, você olha normal, não sabe nada da minha vida. Mas agora, se a imagem fosse a próxima, na época eles estavam se separando, o olhar se prende mais na imagem, que tem a ver com fofoca. O outro podia ser uma pessoa que não tem a ver, que vocês conheçam, tá? E que não tem a ver com fofoca. Mas se a imagem te remeter a alguma fofoca, você vai ficar olhando mais para aquilo. Talvez para ver se tem uma sombra de uma mulher atrás, o Brad Pitt, se o olhar dele está olhando para outra. Mas a gente gosta, o nosso olhar gosta da fofoca. É sério, pastor? A gente gosta, a gente ama a fofoca. A gente ama a fofoca. E aí, queridos, é fisiológico. É neurológico. O que a gente faz com isso? O que a gente faz? Não tem como você falar que, não, eu não gosto de saber da vida dos outros, eu não falo dos outros. Quero que você já tenha alcançado, sim, esse lugar. O que a gente faz? E agora? E agora? Você nasceu assim. É genético. Trouxe só 2 experimentos. 2 pesquisas, mas tem as centenas de milhares na neurociência falando de fofoca. Se eu trouxesse tudo, como é o efeito da fofoca quando está no Facebook, quando está na televisão, tem estudo para tudo. O efeito da fofoca no cérebro do adolescente. O que a gente faz com isso? E eu estava pensando sobre esse tema, e aí me veio somente um verso na minha mente, de um capítulo da Bíblia que me leva muito à reflexão. E desculpa, eu não consigo falar de ciência sem falar de Cristo. Porque a ciência só tem sentido nele, né? E eu fiz essa pergunta para Cristo. Eu falei assim, Senhor, está no nosso cérebro. A ciência justifica a fofoca, porque a ciência diz que é uma necessidade cultural, porque se nós não tivéssemos o prazer na fofoca, as informações não se propagariam e nós perderíamos a cultura. Então é necessário. E o celular veio para ajudar a gente nessa questão cultural, porque a gente consegue passar a fofoca em fração de segundos, não precisa mais esperar o churrasco da família, né? Já no grupinho ali, a gente só vê quem participa do grupo, se a pessoa não participar, a gente já solta ali. O que a gente faz com isso? Eu falei assim, Senhor, não te agrada. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, de Provérbios, a gente vê o sábio Salomão
metendo a boca no fofoqueiro. É ou não é? Deus não gosta, nós ferimos as pessoas, só que o nosso cérebro precisa de fofoca. O que a gente faz? Aí me veio Jeremias 18 à mente. Volte à casa do oleiro. Você está vendo esse vaso quebrado? Não adianta tentar remendar. Desce à casa do oleiro e veja o que eu quero fazer por você. Sabe, quando a gente olha para um vaso, algumas pessoas falam assim, um remendo deixou o vaso até mais chique, mas a gente sabe que ele quebrou. E nós estamos todo dia quebrando, ou sendo quebrados. Eu tenho essa sensação. Todas as vezes que eu prometo que não vou fazer mais uma coisa, e no outro dia já estou lá, olha, caindo no mesmo pecado, eu só lembro de Paulo dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente volta para a casa do oleiro, ele pode nos fazer de novo. E Deus não tem nenhum problema em sujar as suas mãos. Eu gosto do verso, e esse é o próximo slide, ele é o último. Eu gosto de Jeremias 18:4, que diz, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Deus quer te fazer não do jeito que você quer. Ele quer te fazer do jeito que Ele quer. Não fique tentando resolver as coisas pontuais, talvez, da sua vida. Se eu consertar isso, tudo já fica normal. Todas as vezes que você cometer algo, eu te peço em nome de Jesus que você volte para a casa do oleiro. Eu convidei a Jusce para cantar essa música, porque eu a escutei cantando em Paulínia no mês passado. E eu tenho cantado essa música todos os dias, que ela compôs enquanto alguém pregava, alguém ministrava. A Angelina já decorou a música de tanto que eu canto. Porque quando as pessoas olham para mim e não veem em mim solução, eu falo assim, Senhor, eu preciso voltar para as tuas mãos. Porque não tem conserto. Quem somos não tem conserto, queridas, não se iludam. Ele precisa nos fazer de novo. Eu tenho encontrado com tantas mulheres sofridas porque não aceitam ser remoldadas. Eu encontro tantas pessoas que o orgulho tem impedido que a paz volte a reinar dentro de casa. As pessoas podem olhar para você e achar que não tem solução. Mas longe dele não tem mesmo, elas não estão erradas. Mas perto dele, nós somos novas criaturas. Eu tenho me colocado todos os dias, mas de forma muito pontual, voltando para a casa do oleiro. E eu tenho feito esse exercício mental. Talvez vocês achem que eu sou mais doida do que já imaginavam. Mas eu me vejo voltando para a estrada, indo em direção à casa do oleiro. Eu falo assim, Senhor, estou voltando mais uma vez. Respondi do jeito que não devia. Não dei a atenção que precisava. Na correria. Mas me faz de novo. Completa a obra que o Senhor já começou. Porque eu não posso. Porque eu não posso. Não há nada que pode. Que eu possa enxergar com os teus olhos. E que eu possa dizer, como o Senhor dizia na cruz, continuamente: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O verbo no original,
diz que Jesus repetia isso a todo momento. Jesus não disse isso uma única vez. Alguém está difamando você? Peça para Deus o milagre do perdão. Alguém machucou você? Você e ela precisam voltar para a casa do oleiro, e talvez você seja o primeiro vaso a ir na frente para dar o exemplo. Contra o amor não há argumento. A Ju, você vai cantar agora. E eu quero nesse momento, só para quem quiser, só para quem quer se sentir feito de novo, para começar a fazer essa caminhada, voltando para a casa do oleiro. E não se enganem, é lindo quando Jeremias fala que Deus pediu para ele descer à casa do oleiro, da mesma forma que o oleiro, quando esse vaso quebra, o oleiro faz de novo. Eu vou fazer o povo de Israel um povo novo. Mas o próprio capítulo diz que se Israel não quiser, as piores coisas aconteceriam com Israel. Sabe por quê? Porque você já recebeu bênção demais dele. Você já conhece ele demais. E você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa fazer quando alguém fala de você. Você já sabe como você tem que se comportar quando você, na verdade, tem vontade de gritar com o outro. Ele não está falando para você fazer sozinha. Ele só está pedindo para que você vá diante dele, para que ele te faça de novo, para que ele pegue com as suas próprias mãos e faça de você um vaso novo. A Ju vai cantar agora. E enquanto ela canta, se você quiser, levante e comece a voltar para a casa do oleiro. Eu não sei como você vai fazer isso. Se andando mesmo e vindo aqui à frente, ou ficando em pé no seu lugar, ou fazendo esse caminho mental. Mas aceite voltar para a casa do oleiro. Você não tem noção no que ele quer te transformar. E sabe, um vaso serve de inspiração para outros. Que ele te faça de novo, que ele te preencha, que ele te mude, que ele faça de você o que bem lhe parecer, e não do jeito que a gente quer ser transformado. Ele sabe o que ele quer fazer com a gente. Eu me coloco de novo voltando à casa do oleiro. Eu volto para a casa do oleiro. Pedaços, foi só o que eu vi, e os cacos sendo juntados todos para se refazer alguém. Com cuidado, o oleiro trouxe tudo ao seu lugar, e um novo vaso pôs-se a moldar. E eu sei que era alguém. Mas eu de longe até pensava não ter jeito, não. Foi quando o oleiro amassou o barro e um novo vaso fez como ele quis. Ele refaz
De longe até pensava não ter jeito não. Foi quando o leiro amassou o barro e um novo vaso fez como ele quis. Ele refaz a sua história. Quem hoje volta para a olaria? Eu volto para a olaria. Eu quero te fazer um convite nesse momento. O que muitas coisas a ciência diz que é uma necessidade cultural, como a fofoca, eu chamo de pecado. E eu não quero ser escrava dele. Eu quero nessa tarde voltar para a olaria mais uma vez. Eu quero me prostrar diante dele. Senhor, quebra esse vaso. Faz de novo, como bem lhe parecer. Me permita morar. Se você quiser, ajoelha, fique em pé, da forma que você quiser ficar. Eu quero ajoelhar nesse momento. Eu quero me colocar diante dele. Porque eu não faço nada com as minhas mãos. É ele que tem poder no toque. Ele que sabe me amassar com precisão. E eu quero me derramar diante dele. Porque quando eu olho para mim, não tem nada que presta. E eu quero contar isso para ele agora. Conta no seu coração para ele também o que precisa acontecer com você. Eu vou orar em nosso nome, ok? Você também pode falar com ele. Ó Pai querido, que bom que o Senhor nos ensinou que a fofoca é uma coisa que a gente gosta, que está lá nos nossos genes, que o nosso cérebro procura por isso, para se sentir feliz, para desestressar. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que sentir prazer, é fazer a tua vontade, é abençoar as pessoas ao invés de abrir a nossa boca para amaldiçoá-las. Usa-nos, Pai, transforma-nos, faça de nós o que bem lhe parecer, para que esse Santo Espírito que foi tão cantado aqui, tão invocado por nós, venha, encha esse lugar, que possa encher esse lugar e possa transbordar em tudo quanto é lugar que nós estivermos. Oh Pai, que ao voltarmos para casa e ao passarem as semanas, os nossos maridos, filhos, vizinhos, todo mundo possa olhar e falar assim: não é que aquele Santo Espírito ainda está nela? O que aconteceu que ela não fala mais da minha mãe? Oh Pai, unge os nossos lábios, muda a nossa vida, cada aspecto que precisa ser mudado, porque nós estamos falando em Teu nome. Nós somos Tuas testemunhas e muitas vezes nós estamos tão distantes de parecer contigo. Tenha misericórdia de nós.
Coloque em nós, Senhor, o desejo para voltar para a olaria, para sermos amassados, arrebentados, mas que nós sejamos feitos novos, do jeito que quiseres. Que nós possamos, Senhor, voluntariamente voltarmos à casa do oleiro. Mas se os nossos passos estiverem trôpegos ou querendo desistir, empurra a gente. Mas por favor, nós estamos falando em Teu nome. Precisamos viver à altura deste nome, que derrama sangue na cruz, para nos purificar. Oh Pai, que sejamos a igreja de Antioquia, quando os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam e falavam assim: não é que parecem com Jesus, o Cristo? Que as pessoas vejam que nós somos vaso novo. Que isto possa ser na nossa experiência de todos os dias, em todos os aspectos. Que a nossa fé não seja teórica, porque essas duas palavras nem combinam. Muda, Senhor, muda. Se tem alguém aqui falando mal de alguém, que ela pare de fazer isso, porque isso não vem de ti, não há nada que justifique. Se alguém aqui está falando mal do seu líder religioso, tire do meio do seu povo. Nós temos muitos líderes e o Senhor sabe como é ser líder e como é desafiador. Que nós possamos ser ajudadores. Abençoa, restaura, faz de novo, quebra, muda a história, refaça, mas não nos deixe da forma que estamos, porque precisamos crescer mais, precisamos ser mais renovados. O Senhor já sabe tudo que está no nosso coração neste momento. E se ao voltarmos para casa esquecermos que o Seu Santo Espírito não nos deixe quietos, que Ele nos perturbe, mas que nos leve à mudança. Que cada um aqui se sinta abençoado por Ti. Que cada um aqui seja bênção para o outro. Essas bênçãos Te pedimos, não porque em nós haja algum merecimento, mas a morte e a ressurreição de Jesus nos deu livre acesso ao trono de graça. E é por isso que invocamos essas bênçãos, já na certeza que as recebemos, em nome de Jesus.